Israel é marcada por muitas guerras e batalhas, mas tem uma que mudou a história de Israel: a batalha de Davi e Golias. Em um ato de fé, Davi mudou o curso da história de Israel. Vamos entender como ela aconteceu e também conhecer os filisteus, o povo inimigo de Israel. Davi era o filho caçula de Jessé, o caçula de 8 irmãos, e naquela época existiam muitas guerras contra os filisteus. O rei Saul convoca os homens de Israel para o exército e, dentre eles, os 3 irmãos mais velhos de Davi são convocados para a guerra. Passado alguns dias, Jessé pede para seu filho Davi levar pães e grãos para os seus irmãos que estavam acampados nos campos de batalha. E então Davi chega com os alimentos no Vale do Carvalho, onde fica o acampamento dos homens de Israel. E ele pergunta: "O que está acontecendo? Nós já ganhamos a guerra? Ganhamos dos filisteus?" Então seus irmãos contam o desafio que os filisteus fizeram. No arraial dos filisteus tinha um guerreiro chamado Golias, um homem gigante e com um grande treinamento militar. Golias desafia qualquer pessoa do povo de Israel a lutar com ele. Quem perdesse essa batalha, o seu povo teria que ser subordinado ao outro povo. Então, se os homens de Israel ganhassem, os filisteus seriam servos do povo de Israel. Mas também o oposto podia acontecer. E lembre-se que a chance de ganhar sobre Golias era mínima. Golias era um homem de quase 3 metros de altura. Ele era preparado para guerras e tinha um treinamento militar muito rigoroso. Por isso, ninguém do povo de Israel se voluntariou para lutar. Diante disso, Davi, o menino jovem, que nem fazia parte do exército de Israel, resolve se oferecer para lutar. Ele vai até o rei Saul, o líder de Israel, para convencê-lo de que pode ser a pessoa que vai representar o povo na batalha. Davi conta para o rei que já enfrentou leões e ursos para proteger as ovelhas do seu pai, usando as suas próprias mãos. O rei Saul ouviu o pedido de Davi e, mesmo receoso, concordou, e liberou Davi para lutar contra Golias, por todo o povo de Israel. Era uma batalha muito arriscada, mas Davi acreditava que, se o Senhor o livrou das garras do leão e dos ursos, Deus também o livraria das mãos desse enorme guerreiro. Os filisteus reuniram as suas tropas entre a colina Azecá e o monte Socó, e os acampamentos do povo de Israel ficavam no Vale de Elá, ou Vale do Carvalho em português. Então começam as preparações para Davi lutar contra Golias. O rei Saul ofereceu armadura, capacete, espada e tudo o que Davi precisaria para lutar. Mas ele ficou incomodado com as vestes e tirou. Disse que não precisaria de tudo aquilo. Davi abre mão de toda aquela proteção e vai ao riacho em busca de algumas pedras. As pedras do rio têm formato arredondado e é ideal para se usar em uma funda. Ele juntou 5 pedras e colocou na funda para enfrentar Golias. A arma de Davi era simples, mas era um instrumento que ele já estava acostumado e sabia usar com facilidade. Ele já usava a funda com eficácia contra animais ferozes que ameaçavam os rebanhos que Davi cuidava. Então, o pequeno Davi chega em frente a Golias. E Golias despreza Davi, pois ele era muito jovem e de aspecto gentil. Além de desprezá-lo, Golias também amaldiçoou Davi através dos deuses que ele servia. De todo o povo de Israel, a melhor pessoa que vocês conseguiram é esse menino. Então vem a fantástica resposta de Davi: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17, 45. Golias se levantou e foi de encontro ao Davi. Mas o Davi não perdeu tempo e partiu para o combate. Com toda a sua agilidade pegou uma pedra, colocou na sua funda e atirou na testa do gigante. A pedra ficou encravada. Então Golias caiu com o rosto no chão. Davi correu até o gigante que já estava no chão, pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele. Ao verem que o seu herói estava morto, os filisteus fugiram. Os homens de Israel e Judá se alegraram e seguiram os filisteus por todo o vale e até as portas de Ecrom.
e feriram os filisteus, que haviam fugido. Assim, os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus para os acampamentos deles. E Davi pegou a cabeça do filisteu e levou consigo para Jerusalém, como um troféu. As armas do gigante, Davi colocou em sua própria tenda. Apesar de toda a preparação de Golias, Davi tinha Deus do lado dele, como ele muito bem sabia. Saul, vendo a batalha, pergunta a Abner, o capitão do exército: "De quem é filho este moço?" E disse Abner: "Juro pela sua vida, ó rei, que não sei." Disse então o rei Saul: "Pergunta, pois, de quem é filho este moço?" Voltando Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu, e disse-lhe Saul: "De quem és filho, jovem?" E disse Davi: "Filho de teu servo Jessé, belemita." 1 Samuel 17, 55, 58. Vamos agora saber quem são os filisteus. A história dos filisteus na terra de Israel começa há 3.200 anos atrás, quando esse povo vem de Caftor, hoje conhecido como Creta, na Grécia, e começa a invadir a Israel. Então, esse povo vindo do sul da Europa começa a se assentar no litoral de Israel. Na mesma época, o povo de Israel está voltando à sua terra. Depois de 400 anos de escravidão no Egito e mais 40 anos no deserto, o povo finalmente chega. Então os dois povos entram ao mesmo tempo em Israel, e por causa disso começam as batalhas. Os filisteus começam a conquistar uma parte muito importante, a região que vai desde o litoral sul. Hoje em dia é a zona de Gaza até a zona de Tel Aviv. Esse território tinha sido prometido à tribo de Dan, mas eles não conseguiram conquistar e vão em busca de outro terreno, que fica no extremo norte de Israel, onde hoje fica a cidade de Tel Dan. E em pouco tempo, os filisteus passam a ser o maior inimigo de Israel. Eles competem por séculos pelo controle dessa terra. As grandes batalhas dos filisteus contra o povo de Israel estão relatadas na Bíblia. Além dessa de Davi e Golias, outro exemplo é de Sansão e Dalila. Os filisteus aparecem também em outra passagem bíblica, quando eles roubam a Arca da Aliança e levam até Asdod. E lá, eles guardam a Arca da Aliança no templo do ídolo deles, chamado Dagon. Na manhã seguinte, a estátua de Dagon estava caída com o rosto virado para o chão perante a Arca da Aliança. Davi enfrentou tudo sozinho. Percebemos que a vitória de Davi estava relacionada à comunhão dele com Deus. Em todo o tempo, Davi teve fé. Ele tinha total confiança de que iria vencer pelo Senhor, e não pelas suas armas, sua capacidade ou sua força. Deus é quem vence a guerra através de nós. Todos nós temos nossas batalhas pessoais e intransferíveis. Que possamos manter esse foco que Davi nos ensinou e assumir a dependência de Deus no nosso dia a dia. Tenha fé. Sua vitória vai refletir a grandeza de Deus. Se você deseja saber mais sobre as outras batalhas entre o povo de Israel e os filisteus, deixe nos comentários. Deus te abençoe e até a próxima.